A fórmula química é um modo de você escrever uma substância química, tá? Você já aprendeu fórmulas químicas, tá? Você já aprendeu a fórmula molecular, tá? Aonde você aprendeu isso? Exatamente lá no primeiro ano e de forma mais abundante lá em ligações químicas, aonde você começou a pegar os átomos, que você aprendeu sobre estrutura de átomos, né? Então você aprendeu lá sobre os átomos, você aprendeu sobre a organização dos elementos, e aí chegou ligações químicas, que é a hora de pegar os átomos e conectar. E na hora que você conecta, você começa a fazer moléculas, a fazer substâncias. E aí tem a necessidade da gente escrever o símbolo da substância, o nome dela na linguagem científica. E fórmulas químicas é isso. Linguagem científica. Então, é eu poder ver aquelas letrinhas com números misturados e saber, ó, aquilo ali é um ácido sulfúrico, aquilo ali é uma água oxigenada, aquilo ali é uma sacarose. Então, a fórmula química é um modo de escrever o nome da substância, tá? Então, a gente pode nos referir, por exemplo, à água com as letras que a gente já conhece do alfabeto, A, G, U, A. Água, com um acento lá, né? Pronto, então eu tenho jeito de referir a água pela linguagem científica falando H2O. O H2O é a fórmula molecular da água. Então, isso é uma linguagem. Tem gente que é leigo na ciência e isso para ele não vai significar nada. Quando ele vê um H2O, ele não sabe nem o que é. Tá? Mas quem é alfabetizado cientificamente, ele sabe o significado daquele H, do 2 e do O. Da mesma forma que tem gente que é alfabetizado na língua portuguesa, sabe o significado do A, do G, do U e do A, formando a palavra água, tá bom? Perfeito. Nós vamos trabalhar aqui com 3 fórmulas, que são as fórmulas, como eu posso dizer, elas estão bem envolvidas em cálculos químicos, tá? Então, nós vamos aqui falar e abordar sobre a fórmula que você já conhece, obviamente, que é a fórmula mais utilizada, é a fórmula molecular, tá? Em segundo momento, nós vamos trabalhar a fórmula mínima, que não presta para absolutamente quase nada, tá? Mas ela tem um lugar aqui na parte de cálculos, tá? Na hora de determinar fórmulas de substâncias, essa fórmula mínima aparece, e é por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E por último, nós vamos falar sobre a fórmula centesimal, que também pode ser chamada de fórmula percentual, tá? Pronto, nós vamos trabalhar com essas 3 fórmulas, que são as fórmulas que caminham muito próximo com o assunto de cálculos químicos, tá? Beleza. O que é que nós temos aqui? Nós temos que saber o que a molecular me fornece de informação, como é a aparência dela, como é a aparência da fórmula mínima, né? O que de fato ela quer me informar, qual é o tchan dela. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Aprender qual é o foco da molecular, o foco da mínima e o foco da centesimal. Cada uma tem sua particularidade. A gente tem que entender o que cada uma tem de forte, vamos chamar assim. Pronto, depois que você conhecer cada uma, nós vamos aprender, aí a habilidade, nós vamos desenvolver a habilidade de pegar a forma molecular e transformar ela na forma mínima. Aí é que vem as contas, os cálculos, tá? No segundo momento, nós vamos aprender a pegar a mínima e fazer a forma centesimal, tá? Então, nós temos que pôr a mão na massa. E pegar a mínima e fazer a centesimal é a mesma coisa de que pegar a molecular e fazer a mínima, tá? Então, tanto faz pegar a molecular ou a mínima, você consegue fazer a centesimal. O trabalho é exatamente o mesmo, tá? Então, eu vou chamar assim, ó, de primeira habilidade e aqui de segunda, que é fabricar a fórmula centesimal. E aí a gente também pode fazer o inverso, que é pegar, aí eu vou ver se vai cortar, porque aqui realmente pode ser que corte. Pegar a fórmula centesimal e fabricar a mínima, então aqui seria a terceira habilidade, a mais difícil, tá? E depois, por último, aliás, penúltimo, é pegar a fórmula mínima e conseguir restituir a fórmula molecular, seria a habilidade 4, tá? E a última é quando nós temos, não uma fórmula, mas nós temos uma análise elementar. Eu vou explicar o que é isso, porque isso aqui realmente tem até mais chance de cair essa habilidade aqui para vocês. Então, quando eu tenho uma análise elementar, e aí ele quer que eu diga qual é a fórmula centesimal. E aí a quinta habilidade. Pronto, são 5 habilidades aqui.
Habilidade exatamente é saber fazer, tá? O Enem gosta muito disso, de trabalhar ali com o conteúdo, né, e com a habilidade. Então, pronto. Vamos lá. Fórmula molecular, professor. Vamos mostrar o que é cada uma para depois saber o que nós vamos ter que fazer. Por exemplo, se nós pegarmos a fórmula da água oxigenada, que o nome técnico é peróxido de hidrogênio, mas vocês conhecem como água oxigenada, que utiliza aí para descolorir pelos da perna, para descolorir o cabelo. Existe a que tem 10 volumes, que é utilizada aí para desinfecção, né, de machucado, enfim, tá? Quem faz aí uma cirurgia bucal, geralmente, os dentistas pedem para bochechar, uma mistura de água oxigenada com água da torneira 1 para poder, né, fazer a higienização. Porque às vezes você tirou o siso, fez um corte profundo, não vai conseguir escovar o dente, tá? Então é essa substância que vocês conhecem. Ela chama-se, na língua portuguesa, AGUA, água oxigenada. Pronto. Na hora que eu faço, quando eu escrevo isso, quem é alfabetizado em português consegue ler e consegue saber. Água oxigenada, tá? Agora, em química, nós vamos substituir esse tanto de letras, por menos letras, só que nós vamos colocar números. E como é que vai ficar essa fórmula? A fórmula molecular da água oxigenada é quase a da água, H2O. Como ela é oxigenada, ela tem um oxigênio a mais. Então, H2O2. Essa é a fórmula molecular da substância água oxigenada. A fórmula mínima, ela quer dizer a menor proporção entre os átomos que formam a substância. Então, olha só, para a gente contrapor a molecular. A molecular, pessoal, eu gosto até de brincar, ela é a fórmula verdadeira, tá? É ela que diz qual é a quantidade real, exata, de átomos que existem na molécula, tá? Já a fórmula mínima é uma fórmula mentirosa, é uma fórmula teórica, é uma fórmula abstrata, que dá simplesmente a informação da menor proporção de átomos que formam a molécula. Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Aqui me diz, ó, real, tá? O real número, né, de átomos. De átomos. Já a mínima, ela me dá a menor proporção. Vou só escrever isso, que não vai caber mais. Menor proporção em números inteiros, tá? Então, vamos lá. Qual que é a forma mínima da água oxigenada para me entender melhor o que tem menor proporção? É HO. Como assim, professor? HO. Aqui não tinham dois? E aqui também? Então, a fórmula verdadeira da água oxigenada me diz, ó, uma molécula de água oxigenada tem 2 átomos de hidrogênio ligados a 2 átomos de oxigênio. Então, essa é a quantidade real, exata, verdadeira que existe na molécula de água oxigenada. Agora, qual é a menor proporção? A verdadeira, a molecular, me fala que existe 2 átomos desse a cada 2 do oxigênio. A cada 2 de hidrogênio tem 2 de oxigênio. Então a proporção é 2 para 2. Cada 2 de um tem 2 do outro. Aquele negócio. É como se falasse assim, ó. A cada caneta eu tenho uma tampa para caneta, tá? Então é mais ou menos isso. Então se eu tenho, por exemplo, duas... Opa, quase não. Esse pincel aqui já era. Tem que ir lá na rua comprar outro. Se eu tenho 2 canetas, eu tenho 2 tampas. Então a proporção de tampa e caneta é 2 para 2. É isso só. Só isso está dizendo. Pronto. Então, aqui eu fiz o seguinte. Se a proporção é 2 para 2, eu consigo dividir os dois números, a gente chama isso de índice, tá? Perdão, a gente chama isso de índice, perdão, é isso mesmo, índice. Eu ia falar subíndice, mas é porque eu estou acostumado com o Word, que é subscrito. Estou misturando. Então, esse aqui é o índice da fórmula substância. Então, é 2 para 2. Eu consigo dividir os dois números tentando reduzir eles, né? De que dividir é reduzir. Consigo, que eu posso dividir por 2. E aí vira 1 e 1, 1 e 1. Eu não escrevo, fica HO. Então a menor proporção entre hidrogênio e oxigênio é 1 hidrogênio para 1 oxigênio. 1 para 1. Só isso, tá? É simplesmente isso. Então deixa eu apagar aqui para não ficar sujando muito o quadro. O que vocês estão conversando aí no chat? Ainda é sobre não tá conseguindo acompanhar, tá cortando, tá travando, é sobre isso, né? Pronto. E a fórmula centesimal, pessoal, ela me diz a porcentagem, porque olha só,
Existe 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. A mesma quantidade, de um tem do outro. Pronto. Só que quando se fala na massa, lembre-se, nós estamos trabalhando com massa, tá? Então, na hora que você coloca isso aqui numa balança, tem a massa dela, da molécula, não, eu não sei aqui de cara saber qual tem mais massa que o outro, hidrogênio ou oxigênio. Aqui não está dizendo informação de massa, está dizendo quantidade de átomos, tá? Então, se eu for lá buscar a informação da massa do oxigênio e do hidrogênio e eu quiser informar isso numa fórmula, tem jeito? Tem, a fórmula centesimal. Só que a gente informa a massa na forma de porcentagem, ou percentagem, ou na forma centesimal. Então, olha só, os 2 hidrogênios na molécula equivale a 6% da massa dessa molécula, enquanto os 2 oxigênios têm 94% da massa da molécula. Então, olha só, cada uma tem uma nuance, cada uma tem um ponto forte. Uma me diz a quantidade real de átomos, mas não me fala sobre ligações químicas. A outra que me fala só a menor proporção, e a outra me diz a relação de massa. 6% da massa é do hidrogênio e 94% é do oxigênio. Ou seja, a água oxigenada é uma substância que tem 94% da sua massa de oxigênio e só apenas 6% do hidrogênio. É isso que quer dizer. E aí você vai ter que aprender como que eu faço para transformar uma na outra. Fazer água oxigenada para mim é besta, qualquer um consegue. Então isso não cai no vestibular. Porque se todo mundo sabe fazer, não é uma pergunta para você colocar num desafio. O vestibular é um desafio. O vestibular é um filtro, onde a gente separa. Lógico, eu não vou falar os burros dos inteligentes, mas vai separar quem sabe de quem não sabe. Quem estudou, quem não estudou. Quem não tem sorte, quem tem sorte, se quiser enxergar assim. Então, vamos lá. Esse tipo de questão não é apropriado para um concurso, para um vestibular. Não vai, porque isso são competições. Ninguém coloca desafio baba numa competição, tá? Então, pegar a fórmula da oxigenada e pedir a mínima... Agora, você pegar a fórmula molecular e informar qual é a fórmula centesimal, isso vai, né? Tanto pode ser a fórmula mínima ou a molecular para você fornecer a centesimal, isso vai. E esse passo, que é o passo 2, ele é muito importante. Ele sim tem chance de aparecer para você e atormentar. Agora, você pegar a centesimal e fazer a molécula, a mínima, restituir a mínima, é difícil. Enem, vou já dizer de cara, não vai cobrar, só se você tiver um azar do cão, né? Aquele negócio, tipo assim, nossa, mas não tem um furacão aqui há 200 anos, mas você nasceu, o furacão aconteceu, pois é, né? Pode acontecer. Então, daqui para aqui é mais chato, é mais difícil, e no Enem não cobra. Isso é bom. Porém, se você for fazer um vestibular tradicional, existe a chance de cair. Professor, me explica o que é vestibular tradicional. É o vestibular que é feito pela própria universidade. Isso ainda tem? Tem. O NB, Uberlândia, que são as que estão mais próximas aqui da nossa Paracatu, todas essas 2 instituições, elas têm vestibular tradicional. Significa que eu posso ingressar no curso superior que elas ofertam via Enem e também existe uma outra opção, quer fazer o vestibular que a própria instituição faz. Então, eu fazendo esse vestibular, se eu for aprovado, eu consigo entrar também. Tá? Então, se você não conseguir ser aprovado pelo Enem, que é a nota do SISU, Sistema Único, né, de Seleção Unificada, você pode ainda ter uma segunda chance ali pelo vestibular tradicional. Só que aí você tem que ver qual é a data desse vestibular tradicional. Em Uberlândia, eu sei que é no meio do ano. Tá? Já o Enem é no início do ano, que você vai aplicar ele lá no SISU. Tá? Então, pronto. Nesses vestibulares tradicionais existe a possibilidade, tá? De cobrar esse tipo de habilidade. Pode, a chance é sempre baixa, mas isso existe. E se você for para a FUVEST, por exemplo, fazer o vestibular lá da USP, o vestibular da Unicamp, você também vai ter essa possibilidade aí. Tá? Mas o meu foco, vou deixar, tanto que eu vou deixar o step 3, habilidade 3, o passo 3, por último, porque ele é aquele que eu posso dizer assim, acho que eu vou explicar isso para os meninos. Não. Por quê? Porque ele tem menor chance de cair nos vestibulares, né? No Enem praticamente é zero. É dificilzinho, é chatinho. Então, acho que não compensa.
Então, eu sempre deixo por último. Se a turma tiver pique, a gente pega. E a última transformação aqui, que é pegar a mínima molecular, também é importante. Eu vou colocar asterisco aqui. Esse tipo de habilidade pode cair no Enem. E a última, que é a 5, também pode, tá? Inclusive, se eu fosse elencar, ela é a mais importante, tá? A 5 aqui, ó. Vamos lá. Então, destrinchar cada uma delas. Ou seja, pegar uma fórmula e ir transformando nas outras, depois restituindo. Alguém pode até me perguntar assim, professor, o senhor falou assim, ó, que pegar a molecular ou a mínima e fazer a centesimal cai em vestibular e não é difícil. Exato. Agora, pegar a centesimal e voltar é difícil. O senhor está querendo dizer que a ida é fácil e a volta é complicado? É exatamente o que eu estou querendo dizer. É mais ou menos, né? Na verdade, é fazendo analogia com a multiplicação e divisão. A multiplicação, geralmente, todo mundo consegue fazer sim, ó. Mas a divisão, a pessoa às vezes demora mais, que ela fica raciocinando. E a divisão é exatamente o contrário da multiplicação. Tá? Então, a multiplicação vai, a divisão volta. E não tem a mesma celeridade. Você não faz as duas habilidades com a mesma velocidade, tá? Pronto, é mais ou menos isso. Aqui, o retorno é mais complicado, tá? É mais chatinho. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Pegar a mínima e fazer a molecular. Como é que isso vai aparecer para você? Vai aparecer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho a forma mínima. Ele vai informar para você a forma mínima, CH2O, né? CH2O. E ele vai pedir qual é, ou dê, ou informe a fórmula molecular, que é a forma verdadeira, né? Aqui vai ter a quantidade de números reais, exatos, né? Pronto. Só que se ele fizer só isso para mim, falar assim, ó, aqui é a mínima, né? Já estou te informando a mínima. Agora, mínima. Agora me informe a fórmula molecular. Caramba, hein? Não tem jeito, não. Desse jeito aí, só com esse tipo de informação, não tem como. Ele tem que dar mais uma informação, tá? Qual a próxima informação que ele tem que me dar? Ele tem que me falar qual é a massa, tá? Da fórmula que ele quer, da fórmula molecular. Então, qual é a fórmula que ele pediu? Me dê a massa dela, que eu te falo qual é a fórmula. Se ele não me der essa massa, não tem jeito de fazer a questão. É óbvio que ele vai dar, né? Então, ele vai e te informa, ó, a mínima é essa, eu quero a fórmula molecular. E para te ajudar, eu te conto, a fórmula molecular teve uma massa de 180 unidades de medida. Tá? Então, a massa da fórmula que nós queremos achar, a pista, é o DEM. Pronto, agora dá para achar. Vocês conseguem? Essa é legal. Eu gosto dela, porque é rápido, não tem muita conta, você faz namorando. Então, esse tipo de questão que você tem que só observar, contemplar e falar, tá, aqui achei. É quase que, não sei se vocês já brincaram com as revistas que tem um tanto de tarefinha, caça-palavra, acha o erro. Você fica lá namorando o desenho, fala, meu Deus, cadê o erro? Aí você fala, meu Deus, o cachorro aqui tem rabo, o de cá não tem rabo. É mais ou menos assim. Então, olha só, para você entender que realmente é esse processo mental que você vai desenvolver. Eu vou comparar a massa da fórmula mínima, a massa, com a massa da verdadeira, tá? Ué, mas como que eu vou comparar se eu não tenho a massa da mínima? Eu tenho, se eu tenho a fórmula, eu tenho. Porque eu sei que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então é só ir na tabela periódica. Tá? Vai ter que ter essa tabela impressa ou na primeira página ou na última página da prova. Tem que ter. Se não tiver, a informação da massa dos átomos vai estar lá no enunciado da questão. Então eu vou lá e calculo, ó, carbono é 12, eu vou até fazer aqui em cima, rapidinho, 12. O hidrogênio é 1, só que eu tenho 2 hidrogênios, então é mais um de novo. E o oxigênio é 16, mais 16. Então se eu somar 12 mais 1 mais 1 mais 16, eu chego à conclusão que a massa da fórmula mínima é 30 unidades de massa atômica. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai ficar namorando o número 30 e o número 180. Quantas vezes a massa da verdadeira
é maior do que a mínima. Lembra, gente? A mínima é mínima, ela é pequenininha. Então, é óbvio que a verdadeira ela vai ser sempre maior. No máximo vai ser igual quando a fórmula mínima e a molecular for igual, né? Então você vai fazer o seguinte, eu vou até mudar a forma dessa pergunta. Em vez de você descobrir quantas vezes 180 é maior que 30, eu vou te falar dessa forma. Qual número que eu multiplico 30 dá 180? Olha, se eu pegar 30 e multiplicar por 2, 30 vezes 2 dá 180? Não, 30 vezes 2 dá 60. Não, então não é. Esse 180 não é 2 vezes maior que 30, é maior que isso aí. Então você vem cá e por 4, vezes 4. Poderia vezes 1, vezes 2, vai no tentativa aí, vai subindo de 1 em 1. Vezes 4. 30 vezes 4 dá 180? 30 vezes 4 vai dar 120. Não dá 180 ainda, eu tenho que multiplicar por um número maior ainda. Então você vem cá e multiplica por 5. Se eu multiplicar por 5, vai dar 150. Opa, ainda não dá. Então você pega e multiplica por 6, aumenta mais uma. E se eu multiplicar por 6, 30 vezes 6, aí dá 180, porque 3 vezes 6 dá 18, com mais 10 vai dar 180. Então você acabou de descobrir, namorando os dois valores, olha, se eu pegar 30, multiplicar por 6 dá 180, ou seja, a massa da molécula, que é a massa da forma molecular, é 180, é 6 vezes maior do que a massa da mínima. Pronto. Se a massa da molecular é 6 vezes maior, é porque ela tem 6 vezes mais átomos. Porque quem dá massa à molécula é os átomos, é ele que tem massa, né? A matéria, vamos dizer assim, até é engraçado, a massa da matéria que está ao nosso redor, ela está nos átomos, né, que está nos prótons e nêutrons e elétrons que estão ali, né? Embora os elétrons tenham uma massa muito insignificante, mas está ali. Tá? Então vamos lá, vamos ficar em átomos. Então significa dizer, se a massa molecular é os 6 vezes maior que a mínima, é porque a fórmula dela tem 6 vezes mais átomos, tá? Então o que eu faço? Eu multiplico a fórmula por 6, tá? Então fica aqui, ó, não está escrito, mas está subentendido o número 1. Eu tenho um carbono, então 6, aliás, 6 vezes 1 vai dar 6. Então eu vou ter C6. 6 vezes 2 dá 12. H12. E 6 vezes 1, 6. Ó, 6. Pronto. Achamos a forma molecular. Então você, para achar a forma molecular, vai ter que fazer isso que eu acabei de fazer. Namorar a massa da fórmula verdadeira e a massa da fórmula mentirosa. E você vai descobrir quantas vezes a verdadeira é maior do que a mínima. Né? Descobriu, é 2 vezes só, é 6 vezes, é 10 vezes. Então você multiplica também a fórmula por esse número. E aí ficou nela. Fácil ou não é fácil? De boa ou não é de boa?